Olá, seja bem-vindo. Eu sou Romilton Lopes, psicólogo aqui no Estúdio U. E nós estamos iniciando com essa entrevista um novo bloco, um novo conteúdo que vai ser disponibilizado para todos os nossos seguidores, conhecedores, alunos e demais pessoas que participam das nossas redes de contatos sobre o tema do mês. Como todo mês no Brasil a gente celebra, comemora, lembra ou luta contra alguma coisa ou a favor de alguma coisa, nós decidimos entrar com conteúdos específicos sobre isso e para essa primeira entrevista, eu convidei a Eliane para a gente poder falar um pouco sobre as questões relacionadas ao abuso de crianças, a exploração sexual de crianças ou exploração das crianças e dos adolescentes e como prevenir isso. Então, seja bem-vinda, Eliane. Pode se apresentar, dizer aonde atende, como que faz para entrar em contato, porque o merchan tem que ser gigante aqui para a gente poder aproveitar. Olá, Romilton, é sempre um prazer, né? Cada vez que a Estúdio U convida para poder participar de um trabalho como esse, é sempre um prazer e eu estou realmente sempre à disposição, né? Eu sou psicóloga, eu atendo no Espaço Psicológico Acolher, né? Localizado aqui no setor 3 e atendo com mais um outro grupo, né? De psicólogas e nós estamos aí na luta, né? Para ajudar nos trabalhos, vamos dizer assim, a sociedade a pensar melhor a respeito da saúde mental. Ótimo. O ano passado, para quem já nos acompanha o estúdio, nós, junto com a Eliane e outros profissionais da área da psicologia, um grupo aqui de psicólogos de Ariquemes, colocamos à disposição da sociedade alguns temas relacionados à pandemia. Tudo que estava nesse novo contexto que a pandemia nos colocou, nos obrigou, na verdade, né? E como isso tudo influenciou na nossa forma de ser e de estar no mundo. E como era previsto, infelizmente era previsto, esses isolamentos, essa necessidade de permanecer em casa, de redução de contato social externo, fez aumentar algumas situações de violência e abuso contra crianças e adolescentes e até mesmo contra mulheres e outras pessoas e idosos, né, devido a esse excesso de convivência. Embora essas justificativas sejam um pouco deploráveis, você dizer que o aumento é porque, né, teve que ficar em casa, mas enfim. Como o mês de maio, né, o mês de maio é celebrado o Faça Bonito, essa luta contra a exploração de crianças e adolescentes, nós gostaríamos de tratar um pouco dessa questão da sexualidade humana nas crianças e nos adolescentes e como fazê-las ou ajudá-las a entender como isso funciona e como elas mesmas serem protagonistas da sua própria prevenção, evitando esses abusos que podem vir a acontecer. Eu estava lendo esses dias, Eliane, na internet, no site da Record, da R7, se não me engano, dizendo que em São Paulo houve um aumento de 12 vezes no número de casos de abusos contra crianças e adolescentes devido à pandemia. E foi bem contextualizado, a entrevista toda girava em torno de São Paulo. A minha pergunta é um privilégio, né? Ou digamos assim, é um problema específico de São Paulo ou você vê que é algo que aumentou de uma maneira geral? Você que está mais diretamente na clínica atendendo, o que você tem encontrado? É uma questão nacional, cultural, está na nossa cultura? Como que é isso? Romilton, infelizmente essa é uma questão, não é local, né? Ela é mundial, né? Infelizmente acarreta, né? Esse tipo de situação ocorre em todos os locais, independente da raça, independente do credo, independente do status social, né? Então, assim, o número de registros, né, de abuso sexual, ele vem aumentando ao longo dos anos. E isso se deve principalmente à informação, né, que vai chegando cada vez mais às pessoas. Nós tivemos, de repente, um boom em relação à pandemia. Tivemos, e historicamente, não sei quantos vão se lembrar, em 2014 e 2016, né, com o Ebola na África Ocidental, o número os registros de violência também aumentaram bastante, principalmente no que se refere a trabalho infantil. Então, esses estados, né, vamos dizer assim, essas situações pandêmicas ou de grande, como é que eu posso dizer, crises de saúde, elas vão sim aumentar o número de violência. Cada local vai aumentar talvez uma violência diferente,
lá na África, a questão do trabalho infantil. Mas também tinha negligência, abuso sexual. E aqui no Brasil a gente tem visto a questão de violência doméstica, agressão contra a mulher, agressão contra a criança, né? Violência física mesmo, mas também o abuso sexual. E talvez o número de registros em relação a isso seja justamente porque tem ficado ainda mais angustiante permanecer tanto tempo perto do abusador, né? Exatamente. Uma das coisas que a gente tem conversado e conhecido as realidades de diversas pessoas, e de algumas especificamente, é que justamente o fato de ter que conviver expôs o que a gente mais temia em nós mesmos e que a gente conseguia esconder em outras coisas, no trabalho, em saídas, em bares, em clubes, essa coisa toda que a gente fazia para não ter contato. Uhum. E com essa redução e aumento da convivência uns com os outros, isso acaba vindo à tona, vamos dizer, o pior de nós, ou como diz a Ruth Nesco, como a gente estuda ela um pouco, o pior de nós mesmos, né? A parte mais obscura de nós mesmos acaba se sobressaindo em momentos como esse. Não sei se é algo que a gente poderia dizer como exclusividade de momentos como esse, mas que a gente percebeu que, devido a diversos fatores de estresse, de sentimentos confusos, ansiedades, medo, terror, essa coisa toda que a pandemia fez surgir em nós, às vezes o pior lado de cada um de nós vem à tona e isso pode se manifestar ou intensificar, né, de maneiras que nós não gostaríamos que acontecesse. Não sei se você acompanhou um pouco o que o George Forbes falava há um tempo atrás, no início da pandemia. Ele dizia que a pandemia não vai nos tornar melhores nem piores, vai intensificar aquilo que nós somos. Que nós já temos. Né? Não sei se foi o George Forbes, mas enfim, é um pensador aí contemporâneo que dizia isso. Já está em nós e vai intensificar. Quem tem uma tendência a manifestar situações de bondade, de compaixão e de auxílio ao próximo, vai intensificar. Quem tem uma possibilidade de aumentar isso para o lado negativo e em detrimento do outro, vai fazer. Não sei se é possível encontrar isso com mais facilidade. Você vê como é uma coisa... eu vou usar um termo interessante, tá? Para não usar outro termo. Porque você vê, o espaço familiar deveria ser que tipo de espaço? Acolhedor, desenvolvimento. Acolhedor, né? Aquele ambiente de segurança, né? Aquele ambiente de desenvolvimento saudável. Quando começou esse negócio de pandemia, eu falei assim, que legal, vou ter que ficar em casa. Né? Vou ter que ficar mais reclusa dentro de casa. Mas, infelizmente, esse não é o sentimento de todo mundo. Por diversas razões. Mas, infelizmente, também por causa desse tipo de situação, que é o que a gente vai tratar aqui. Então, a família, naturalmente, e teoricamente falando, né, pensando nos psicólogos aí, a família deveria ser, né, esse espaço familiar deveria ser esse lugar de segurança, esse lugar de proteção, porque é o que professa a Constituição, é o que nos diz o ECA, né? Mas não é assim, infelizmente, que acontece. O ambiente familiar, para muitos, infelizmente, é o lugar mais opressor, né, mais angustiante que existe. E Eliane, você acha que essa confusão de sentimentos, de estresses, noticiamentos e todas essas emoções e sentimentos que surgem a partir dessa pandemia ou de tudo isso que a gente está vivendo, influencia ou abre espaço para aumento de abuso, aumento de casos de abuso nas famílias ou diversos tipos de abuso? Olha, a gente tem que pensar especificamente de que abuso a gente vai falar. Como o nosso foco é o abuso sexual, não. Mas se a gente for pensar no abuso físico, igual recentemente nós tivemos um caso, né, de morte de uma criança, aí a gente tem que pensar que sim. Porque pensa bem, esses indivíduos agora obrigados ao isolamento social, e eles se isolam onde? Dentro de casa, com as suas famílias, acaba provocando sim uma intensificação nessa raiva. Né? O aumento da frustração que provoca esses comportamentos agressivos também. Muitos perderam o emprego, né? A questão de ficar vendo o noticiário da televisão o tempo todo, mostrando morte, morte, morte. E tem gente que assiste 1, 2, 3, 4 jornais seguidos, né? Então o tempo todo ouvindo esse tipo de notícia. Se a gente for pensar nisso, e aí acrescenta-se também o abuso de álcool, né? O abuso físico, sim, vai ser muito em decorrência disso. O
abuso sexual, sim, pensando nas questões infantis, porque pensa bem, essa criança que já era abusada sexualmente em casa, ela saía para ir para a escola. Então ela tinha alguns momentos de paz, né, de tranquilidade, de sentir que estava longe do perigo. Agora ela está o tempo todo dentro de casa e o tempo todo com esse agressor. Então o tempo todo também o agressor está com a sua vítima disponível ali. Então se eu for pensar em todas as questões pandêmicas de frustração, aumento de álcool, causa para o abuso sexual, não acredito, né? Minha opinião particular. Mas se a gente for pensar em outros abusos, sim, pode ter uma responsabilidade aí muito grande. Uma né? correlação. Uhum. E você falando me fez lembrar uma coisa. As crianças foram para dentro de casa, alguns pais também, em virtude do teletrabalho, ou de fechamento, ou perda do trabalho. E há aqueles outros casos também, por exemplo, em que as crianças estão em casa porque não estão tendo aula, mas os pais continuam trabalhando. E aí eu já engato, né, na próxima pergunta que eu gostaria de fazer para você essa criançada toda dentro de casa, esses adolescentes em casa, né, tendo assim sua aula, mas sobra muito tempo e não pode sair para a rua, não dá para ir para uma praça, não tem escola mais para extravasar energia. Esse povo vai tudo para a internet, vai tudo para os jogos nas quais tem como se comunicarem, tem como fazer um monte de outras coisas. Sim. E aí isso aumenta a exposição à internet. E todo mundo já sabe muito bem que a internet é um poço, né, não é nem um poço, é um oceano, né, de possibilidades para pessoas que cometem crimes sexuais, né? Então, como você vê que essa presença massiva das crianças em casa, sem poderem sair, sem ir para a escola, usando da internet, nas redes sociais, nos sites, né, jogos, essa coisa toda, isso pode aumentar o caso de crimes sexuais, de pornografia infantil, fotos, vídeos, essas questões de exploração e também de exposição da sexualidade do infantil ou adolescente, numa época que não era para estar acontecendo? Com certeza, sim. E aí cada assunto desse, ou cada pontinho desse, né, abre um leque para mais uma série de coisas. Infelizmente, as crianças estão sim, crianças e adolescentes, né, estão muito expostas a qualquer coisa dentro da internet, porque na maioria das vezes as famílias não estão preocupadas em filtrar aquilo que vai ser visto, né, por essa criança. E a internet, ela não é ruim. Porque a gente também não pode demonizar a internet. É por causa dela. Exato. É por causa dela que a gente tem esse tipo de trabalho aqui, que alcança uma série de pessoas. É por causa dela que eu tenho a possibilidade de assistir uma palestra, um workshop realizado lá na Europa, né? E eu estou aqui, eu não precisei viajar. Então, assim, a internet é extremamente boa. Mas de que uso a gente faz disso? Então, cada um faz um uso diferente. E é lógico que vai ter pessoas que vão se aproveitar disso e vão se aproveitar de que as crianças estão diante dessa tela. E as crianças ficam extremamente vulneráveis. Então, antigamente, sabe, na minha época, bem antigamente, né, a gente ficava vulnerável onde? Na rua. Só que você não passava o dia inteiro na rua. Pelo menos, melhor que não, né? Mas você ficava exposto na rua. Hoje, as pessoas acreditam que a criança está bem e está segura porque está dentro de casa. Mas é um engano, porque ela está com a internet. E pensa bem, eu acesso a internet de qualquer lugar, do tablet, do celular, do computador, de qualquer lugar, do relógio, né? Eu acesso de qualquer lugar. Então, eu estou extremamente acessível às pessoas, aos riscos. Então, é lógico que pessoas voltadas ao abuso e exploração de crianças, né, vai também utilizar dessa ferramenta. Aí onde estão os pais? No controle, sabe, no cuidado disso tudo. Você falando do controle, cuidado, exposição a riscos, né? A gente tem uma empresa parceira que é a ProSeg, que trabalha com segurança do trabalho, e a gente trabalha justamente o conceito de exposição ao risco e medidas de controle que são necessárias. Né? E a gente tem que observar, fazer levantamentos, análises, conhecer o ambiente, conhecer a atividade, conhecer a rotina do trabalhador para ver qual o risco e qual a medida de controle que vai ser feita.
Aí entra uma pergunta que talvez os pais não consigam responder. Qual a rotina diária do seu filho? Eu ia falar de atividades, mas enfim. Qual a rotina de atividade do seu filho? Passa quanto tempo no Facebook, quanto tempo nas redes sociais, quais sites ele acessa? É só o YouTube? Ele está acessando o YouTube pela versão Kids? Já é uma medida de controle, que o próprio YouTube instalou, né? Ou ele acessa qualquer coisa. Então, você conhece a rotina? Você fez esse levantamento? Você fez essa análise para conhecer quais os riscos aos quais os seus filhos estão expostos e aí sim adotar algum tipo de medida de controle? Qual medida de controle? Limitar o tempo, só vai usar o celular quando eu estiver aqui, vai bloquear o computador, vou pedir para algum técnico das nossas internets da vida vir aqui instalar alguma coisa, algum tipo de bloqueio, né? Proteção dos pais ou proteção para as crianças, não sei exatamente qual o nome que se chama, mas cada um adota o nome que quiser. Mas esse é um conceito que os pais deveriam trazer. Porque, como você falou, a internet não é o vilão da história, não é a vilã da história. Pelo contrário, nessa pandemia, o que salvou o emprego e a sustentação de muita gente foi justamente a possibilidade de trabalhar pela internet. Né? A educação dos filhos ainda meio lá, meio cá, mas ainda foi possível graças à internet. Então, cabe a nós, adultos, nessa relação de educadores das próximas pessoas, ver quais os riscos essas crianças e esses adolescentes estão expostos para daí sim adotar algum tipo de medida. Qual medida? Aquela que for mais adequada à situação a que ela está exposta. Se você não consegue controlar o tempo que seu filho fica no celular ou no computador ou no notebook ou nos joguinhos lá, então tem que instalar alguma coisa na sua rede de Wi-Fi para que determinadas palavras-chave, determinados sites não sejam acessados. Isso você pode negociar com o pessoal da sua internet. Controle de pais. Muito você falando isso, a gente antigamente também, já é a segunda vez que eu falo antigamente, né? Mas o antigamente também, a gente se preocupava com o quê? Nossa, com o traficante de drogas. Né? Porque o traficante de drogas, era o que se dizia, né? Ele iria enredar, ele ia cuidar daquele indivíduo e tal, até conquistá-lo o suficiente para poder se manter ali, né? Com ele dentro do vício ou dentro do tráfico mesmo. Mas o que é feito na internet também? Né? Esses abusadores, vamos dizer assim, eles vão utilizar exatamente disso. Eles não vão falar a idade real que eles têm, né? Eles vão sempre se apresentar mais jovens e eles vão conquistar a confiança da criança, até convencer essa criança de tirar foto sem roupa ou de filmar-se, né? Sem roupa para aquele indivíduo. E todo esse material, quer dizer, além do abuso, né, que está sendo ocorrido ali com aquela criança, esse material vira o quê? Vira material de comércio. Exatamente. Né? Então, começou como abuso e se transforma em exploração sexual. Né? Então, é um cuidado extremo que a gente precisa ter. E aí, você falando isso, a gente dá entrada para o próximo passo que a gente gostaria de discutir aqui nessa temática, que é justamente a necessidade de uma educação sexual. Quando a gente fala educação sexual, o povo já acha que o psicólogo só pensa em sexo, que o psicólogo só pensa naquilo, como diz o pessoal das escolinhas do professor Raimundo por aí. Exato. Mas não é justamente por isso, porque assim, quando é que você parou para explicar sobre a sexualidade humana para o seu filho criança ou adolescente, de acordo com a linguagem que ele é capaz de entender? Quando foi a última vez que você conversou com a sua filha o que pode ou o que não pode ser visto por outra pessoa além do pai e da mãe? O que pode ser visto, o que pode ser tocado, qual parte do corpo pode ser tocada por outra pessoa além da mãe e do pai? Né? Quando foi falado isso? Por que falar isso? É porque o psicólogo quer que todo mundo saia transando? Justamente para que não aconteça isso. A educação sexual, a gente entende que é algo extremamente necessário, principalmente para evitar situações como essa, porque senão todo ser humano, a base do nosso conhecimento se chama curiosidade. E aí você falou, o abusador ele vai aliciando, vai conquistando a confiança, mas além de conquistar a confiança, ele vai usar aquilo que é básico do ser humano, que é a curiosidade, despertar a curiosidade. E aí, ao despertar a curiosidade, se a criança não tem um mínimo de filtros, não tem um mínimo de conhecimento de que ela não pode estar adentrando nesse terreno com alguém da internet, com alguém desconhecido, com alguém, ou alguém que é conhecido, mas está ali, né, fazendo coisa que não deveria estar fazendo, ela vai entrar por causa da curiosidade. E aí, o que você entende como educação sexual, o que você entende
da necessidade ou não? É importante, não é importante falar de educação sexual? Deve ser feito, não deve ser feito? O que você visualiza nesse campo e que você compreende ser ou não necessário, ou qual o medo que a gente deve perder em relação a isso? A gente deve perder todos os medos, né, em relação a isso. Porque quando a gente fala realmente de educação sexual, é o que você disse, muita gente tem muito receio. E socialmente existe muito tabu em relação a isso. Mas quando a gente fala de educação sexual, vamos trocar as duas palavrinhas, né? Educação sexual por sexualidade. Se a gente for pensar no termo sexualidade, ele envolve todo o indivíduo, mesmo antes do nascimento dele, né? Então, porque a sexualidade, de alguma forma, é a nossa força vital. É aquilo que nos move para algo, ou para realizar algo. Então, o fato da criança cuidar da própria higiene, ou ensinar a criança com respeito à sua higiene, é uma questão de sexualidade. É uma questão de educação sexual. Então, ela deve começar na barriga ainda. Os pais precisam se preparar para isso, não é? Os pais precisam se preparar para aquele indivíduo que vai nascer e que vai enfrentar o mundo. Então, a sexualidade, ela envolve todas as áreas da nossa vida. E, indiscriminadamente mesmo, ela como é que fala? Ela envolve. Então, e a sexualidade, ela se manifesta de diversas maneiras, principalmente em relação a mim mesma, sabe? Em relação ao meu autocuidado, a minha valorização própria. Então, quem sou eu? Faz parte, a sexualidade faz parte disso, né? Então, como eu me vejo, como eu me cuido, como eu me envolvo, como eu me relaciono com as outras pessoas, tem a ver com sexualidade. Então, a responsabilidade dos pais em relação a isso é enorme. Quando eu dava aula no ensino superior, né, eu brincava, mas ao mesmo tempo falando muito sério, né, de que quem quer ter tranquilidade, quem não quer ter trabalho, não tenha filhos. Né? E eu ainda falava, é simples assim. Aí alguns, professora, é credo? Eu falei, não é credo, porque é uma vida. E você vai fazer o que daquela vida? Então, você vai ficar falando que aquele órgão é o pipi até quando? Entende? Então, inicialmente, já que você falou como que a gente poderia fazer isso, né? Inicialmente eu posso até utilizar. Desde que seja um termo que, de repente, a própria família utilize. Mas eu não vou utilizar porque eu tenho vergonha ou porque eu tenho medo de usar o nome real. Eu vou utilizar porque naquele momento pode ser mais fácil para a criança poder entender. Mas vai ter um momento, uma idade, que ela precisa saber qual é o nome certo. Né? Que ela precisa saber o que é aquilo. E outra coisa, como a gente está falando da questão de abuso sexual, por que não falar a respeito do abuso para crianças? Porque a gente sabe que a informação faz muita coisa, a informação salva muita vida. Por exemplo, a gente ouve na clínica constantemente as pessoas que foram abusadas durante muito tempo na vida e só identificaram aquilo como abuso quando viram uma reportagem na televisão. Exatamente. A gente também encontra, e pasme, né? A gente também encontra pessoas, mulheres, que são vítimas de violência doméstica ao longo de anos de casamento e identificou que aquela relação era uma relação violenta através da leitura de um livro da igreja que ela participa. Só aí que foi identificar. Então, é informação. E a informação protege. A informação, vamos usar esse termo, é forte, mas a informação salva. Porque salva o psiquismo do indivíduo, sabe? Para que ele cresça de forma mais saudável. Então, a gente precisa, sim, dizer o que é o abuso sexual. Que tem diferença do toque do abuso para o toque do carinho. Quem é que pode me tocar? Quem é que pode me ajudar na minha higiene pessoal? Né? Então, são diversas ações, vamos dizer assim, que os pais podem e devem. É responsabilidade dos pais. Exatamente. Nesse ponto. E você falando da diferença do toque, do carinho do abusador, uma coisa que a gente tem que levar em consideração é que
pessoas com perfil de abusador, elas sabem manejar muito bem aquilo que nós não sabemos, que é a linguagem. Então elas vão trabalhar muito bem a linguagem. Então ela vai falar, não, é só um carinho, é só... E é justamente aí que a gente deve entrar. Por isso que eu convidei a Eliane justamente para a gente poder esclarecer algumas questões e tirar esse medo. E a gente não vai falar tudo aqui porque não é a nossa função, mas falem, conversem com seus filhos de acordo com a idade deles. Se tem 5 anos e compreende que é pipi e sei lá qual o nome que vocês falam na família, enfim, usem essa linguagem. Mas foi crescendo, a linguagem vai mudando, a criança vai entendendo mais, virou adolescente, não tenha medo. Sentem, conversem, resolvam essas questões de forma clara, porque faz parte da vida humana. Se você não falar, outra pessoa vai falar. Se você não ensinar como se proteger, outra pessoa vai vir e vai ocupar esse espaço como abusar. Exatamente. Deixa eu só, me lembrei de um fato aqui agora. Por exemplo, uma das questões extremamente importantes nisso tudo é fazer com que a criança entenda que ela é dona do próprio corpo. De que só ela tem poder sobre o próprio corpo. E isso é extremamente importante. Só que aí a gente faz o quê? A gente não ensina isso. E além de não ensinar, de repente aparece em casa aquele tio. Porque todo mundo a gente chama de tio, né? O vizinho a gente chama de tio, o parente do parente do parente do parente a gente chama de tio também, né? Mas tem os tios que são tios consanguíneos mesmo. E aí aquele tio chega... Eu tô falando tio, mas as tias também abusam, né? Sim. Só para registrar, né? Porque senão a gente acusa só um gênero, né? E deixa o outro. Mas aí aquele tio chega e a criança, o adulto diz assim, vai lá dar um beijo no tio. Só que a criança não quer dar um beijo no tio. Ou ela não quer ser beijada por aquele tio. Só que os adultos fazem o quê? Obrigam. Força a criança a ir lá. Então, entende? Nesse momento eu estou dizendo para a criança que ela não é dona do próprio corpo, que ela é obrigada a atender aos anseios ou às necessidades desse outro, entende? Então qual é o problema? Sinceramente falando, qual é o problema da criança se recusar a dar um beijo de alguém? Qual é o problema da criança se recusar a receber o beijo de alguém? Não tem problema nenhum nisso. Talvez já funcione como até um sinal de alerta, né? Alguma coisa... Também pode ter acontecido alguma coisa. Pode ter acontecido não em relação àquele indivíduo ali, mas em alguma outra situação. Mas entende? É extremamente importante que a gente fala tanto da palavra empoderamento, né? Que a gente empodere a criança desse controle que ela tem e que ela pode ter sobre o próprio corpo, que ela é dona do próprio corpo. Né, e que ela pode limitar o acesso das pessoas ao corpo dela. E mesmo que você tenha dificuldade com essas questões de empoderamento, né, digamos assim, pelo menos considere a refutação da criança a um determinado afeto, a uma determinada pessoa, a um determinado tipo de pessoa, porque talvez isso seja um sinal, e aí a gente tem que ficar atento aos sinais. Nem todo mundo é abusador, nem todo abusador é de fora da família, é externo. Às vezes está ali no convívio da família, é algum amigo, alguma coisa próximo da família e a gente não vai saber identificar. Então fique atento aos sinais que a criança vai apresentando ao longo, o adolescente vai apresentando ao longo da vida e ao longo do tempo ali ou na presença de determinadas pessoas. Não é também para sair acusando, mas é para você investigar, conhecer e averiguar porque é sua, como a Eliane falou, não quer ter trabalho, não tenha filhos. Porque você, eu, como adulto, nós somos responsáveis por essas crianças, por esses adolescentes, por esse novo ser humano que está sendo gerado, está sendo formado. Né? E dentro da sua fala, Milton, você falou assim, olha, nem sempre vai ser o de fora, né? Pode ser de alguém muito perto. Estatisticamente, são os de perto. É um parente. Né? É um parente muito próximo da criança, ali de repente de primeiro grau, mas de repente de segundo grau, é um vizinho, é um amigo muito próximo da família. Então a gente tem que tomar muito esse cuidado de não achar que vai estar sempre distante de nós. Não, pode estar muito perto do perigo, né? E aí entra uma outra questão que é a questão da culturalidade, né? No Brasil ainda é uma questão cultural, não vou falar mundial, mas eu não sei porque eu não tenho os dados do mundo todo, mas no Brasil a gente sabe que é uma questão cultural, a questão de abusos contra crianças e adolescentes, né? Então ficar atento aos sinais que eles vão nos passando nas suas refutações ou refugas, né?
ou fugindo mesmo de certos contatos ou aproximações com certas pessoas que estão no nosso círculo de proximidade ou de contato aí social. Então fiquem atentos a esses sinais. Percebeu alguma coisa, não sabe identificar? Aí entra o papel do psicólogo, entra o papel de um médico, mas procure sempre alguém que possa te auxiliar. Não sei como falar sobre sexualidade humana, sobre sexo, sobre o que pode e o que não pode. O que eu devo fazer? Procura alguém que sabe fazer. Se o pastor da sua igreja sabe falar sobre isso de uma maneira que vai ajudar a pessoa a entender, a criança ou o adolescente a entender, procure o pastor, a pastora, enfim, eu não sei qual, o líder religioso. Não sabe quem? Psicólogo. O psicólogo está na nossa base, na nossa grade curricular, a sexualidade humana. A gente tem que entender. Se for nenhum não sabe, vai em outro. Exato. Em todo caso, é daqui de Ariquemes, fala com a Eliane. A Eliane vai resolver isso para você. Vai te ajudar a conversar com essa criança, esse adolescente, para ele entender os limites corporais que ele pode utilizar para que não seja invadido o seu espaço. Sim. E o seu psiquismo cresça e se desenvolva naturalmente de forma aceitável e desejável, sem perturbações. Porque esse é o grande problema de uma ofensa sexual, como nós dissemos em uma live do ano passado, foi inclusive a Eliane também, sobre a ofensa sexual. Então quem quiser ver, vai no YouTube, procura lá as lives do ano passado, a ofensa sexual, nós esclarecemos bastante esse tema lá. Porque isso vai trazer consequências, ansiedades, problemas com drogas, depressão, suicídio pode vir depois, né? Dificuldade de relacionamento amoroso, dificuldade de relacionamento social com as demais pessoas, e até mesmo surtos e por aí vai, entre outras coisas. E você vê como pode ser tudo tão simples, sabe? Porque você empoderar a criança da propriedade que é dela, que é o próprio corpo, é extremamente importante, é tão simples isso. Ao mesmo tempo, também ensiná-la de que ela pode e ela deve recusar qualquer toque que ela acreditar que está sendo violada. Ela está sendo violada, está sendo para ela agressivo. Ela pode fazer isso. Um outro aspecto também, que a gente já até citou, mas eu vou só ressaltar mais um pouquinho aqui, é a respeito de nomear as partes do corpo, né? O que é cada uma dessas partes? Qual o nome delas? Qual é a função delas no corpo? Como é que eu cuido delas? Quem pode, quem não pode tocar aqui? Quem pode, quem não pode tocar no meu corpo? E aí entra a questão da higiene mesmo, né? Porque a criança, até uma certa idade, ela é totalmente dependente de um outro para ter esse cuidado de higiene pessoal. Então, como é que eu explico para ela? Como é que eu explico? Não, eu explico para ela que é importante, que ela tem que tomar cuidado com esse ou com aquele toque. Quem é que pode? É só a mamãe? É só o papai? Quem é que pode? Entende? E isso não é explicado, isso não é dito. E quando a gente não diz, em muitas situações é realmente tabu, é realmente preconceito, em algumas situações é negligência, porque alguns pais sabem sim falar, mas acabam preferindo não falar, e isso é negligência. Mas em algumas situações eu fantasio que está acontecendo na casa de todo mundo, mas que não vai acontecer na minha casa. E aí é onde eu deixo uma porta escancarada para a violência. Exatamente. Você falando aí me veio à memória uma fala de uma psicanalista francesa, que eu gosto da leitura dela, que é a Françoise Doutor, não sei exatamente, porque o francês não é a minha língua, aliás, português, além do português, nenhuma outra é a minha língua. Mas ela fala justamente que é função do adulto, é responsabilidade do adulto, ajudar a criança a nomear as experiências que ela está vivendo para que ela possa compreender e processar essas experiências. E aí a Eliane falando, você ensina, você fala sobre a sexualidade, sobre as partes do organismo, sobre as partes do corpo, quem pode, quem não pode, porque antigamente não era uma cultura de se explicar isso para as crianças, para os adolescentes, e todo mundo acha que isso está posto e que todo mundo vai aprender naturalmente sozinho. Não vai. Não vai. Da mesma forma que quando a gente tem filhos, né, não vem um manual de explicando como, a gente vai ter que aprender. Quando a gente casa também não tem um manual da felicidade no casamento, vai ter que descobrir, e todos os manuais que já venderam até hoje vai ter que ser colocado em prática, e muita gente vai ter que ter rasgado os livros que compraram aí, porque muita coisa vai ter que ser adequada ali. Sim.
Se para nós adultos é difícil lidarmos com certas situações, imagine para uma criança que não tem compreensão da totalidade do mundo e das experiências que nós adultos já passamos. Então ela vai precisar do auxílio linguístico mesmo, do conhecimento verbal, do conhecimento prático, afetivo, de como lidar com tudo isso que ela está vivendo. Então faça esses contatos, faça essas explicações, converse, dialogue, busque através dela. Não sabe fazer isso? Seja alguém presente, participativo, procure um auxílio de um profissional, de uma profissional que seja habilitado para falar sobre sexualidade humana, sobre sexo, sobre limites corporais, sobre abusos e todas essas questões que envolvem, para que ela possa crescer e se desenvolver dentro do tempo dela, dos limites dela, do jeito dela. O que é interessante também na sua fala, quando você fala da doutor, eu me recordei aqui a respeito das emoções, né, os sentimentos. A gente também não ensina as crianças a identificarem os sentimentos. Então, no momento de uma situação de abuso, é um rebuliço de emoções que essa criança sente e ela não sabe identificar que sentimento exatamente é esse, né? Porque aí pensa bem, ela está sentindo algo que de repente seja medo, né? Daquele tio. E ela não sabe que é medo, ou ela sente uma emoção que ela acha que é proibida de sentir porque aquele cara é de confiança, né? Então, como ela não identifica as emoções, e infelizmente tem uma frequência muito grande encontrar crianças e adolescentes que não sabem identificar as emoções que estão sentindo naquele momento. E ensiná-las a identificar também é extremamente importante. Por quê? No momento que aconteceu um episódio de abuso ou qualquer outro que seja, ela sentiu aquilo, ela sabe identificar, aí vem a outra, eu vou chamar de dica, mas não é dica, né? Outra orientação, né? Que é dizer para essa criança a quem ela pode recorrer numa situação como essa. E aí pensa bem, olha só como uma coisa infelizmente vai puxando a outra. Quando a criança chama para conversar, esse pai ou essa mãe está acessível? Essa avó está acessível? Esse professor, quando a gente estava presencialmente, estava acessível? E aí pensa bem, por que muitos casos de abuso também são identificados a partir da escola? Porque o professor está acessível. E o pai e a mãe não. E o pai e a mãe não estavam. Porque o professor está ali disponível, né, a ouvir aquela criança. Então a criança também precisa ser orientada nesse sentido. Olha, se acontecer algo, você pode me chamar, pode vir falar comigo. E a gente não tira esse tempo para conversar com a criança, então a criança fica a ver navios. Poxa, eu estou sozinha. Eu vou procurar quem? Eu vou falar com quem? Né? Então ela não sabe a quem recorrer, ela não sabe a quem procurar, ela se sente só e ela continua nessa situação de abuso por mais quanto tempo a gente não sabe, né? Que pode ficar ocorrendo. Como a Eliane falou, a gente precisa ensinar as crianças, falar com as crianças sobre essas questões todas da sexualidade humana que envolve, além dos autocuidados físicos, e todas essas questões de lidar com as emoções que ocorrem, inclusive, num ato de abuso ou de uma agressão sexual, agressão física e tudo mais. E se você não consegue fazer isso, aí vem a dica que a gente, como pessoas, precisa aprender cada vez mais. A gente conversando essa semana no grupo de estudos que eu e a Eliane fazemos parte, ninguém sabe tudo nessa vida. Se você não sabe, se você não tem traquejo, se você não tem habilidades e competências, né, para lidar com tudo isso, procure um profissional habilitado para poder fazer esse trabalho. Procure alguém que saiba e que possa auxiliar a fazer isso. Por quê? Mais uma vez eu evoco aqui, né, eu trago para essa conversa a ideia que a Protseg trabalha da segurança no trabalho. Às vezes usar um determinado EPI, equipamento de proteção individual, é desconfortável. Esse abafador de ouvido prende a minha orelha. Mas é melhor prender a orelha um pouco durante o trabalho, ou seja lá qual for o período que você utilize, do que você perder a audição porque está exposto a um risco. Então, o desconforto de ter que procurar um profissional e sentar junto com esse profissional e o seu filho, a sua filha, e falar de sexualidade, falar que o pai e a mãe transam porque estão num relacionamento e que isso é possível, mas que ele ou ela não pode antes disso ou daquilo porque isso vai prejudicar o desenvolvimento deles, esse desconforto ainda é melhor do que o mal que pode ser causado por essa criança, por esse adolescente, não conseguir colocar um limite e afastar um possível abusador, uma possível situação de abuso na vida dela. Então,
Busque ajuda. Você não precisa saber de tudo, você mesmo sendo pai ou mãe não é obrigado a saber de tudo. Se não sabe de tudo, vai procurar quem consiga auxiliar nessa transmissão de conhecimento, porque a gente se defende, como a Eliane disse, né, através da linguagem do conhecimento. O conhecimento ele salva vidas, ele liberta, ele ajuda a colocar limites e a gente tomar rumos de desenvolvimentos mais saudáveis para a nossa vida. Então, faça exatamente isso. Não fique aprisionado nesse medo de falar de um assunto tão tabu na nossa sociedade e às vezes tão vulgar também, né? Não precisa ser vulgar e não precisa ser um tabu. Existe um meio termo aí que pode ser... Existe um equilíbrio. Existe um equilíbrio possível, porque todo mundo transa. A maioria, pelo menos, né? Ou é finalidade do ser humano transar. Mas existe um jeito saudável de se discutir tudo isso e de se transar também. E existe um tempo para isso, né? Não é dentro de uma relação de abuso que o sexo tem o seu local. Então, converse com alguém para que possa te auxiliar nesse aspecto. E aí eu gostaria de passar a palavra para a Eliane, olha que coisa formal passar a palavra, para as suas considerações finais nessa primeira discussão que nós tivemos aqui. Como você disse, né, alguns minutos atrás, não existe manual de instrução, né? Não existe. Poderia sim existir esses manuais, né? Como criar filhos saudáveis, né? Como evitar o abuso sexual, mas infelizmente não existe. Mas existe uma série de orientações, porque como a gente está falando, por exemplo, até de Brasil, que é um país geograficamente, né, realmente extenso, com várias culturas, o que é que cabe naquela cultura? Porque a questão do abuso, infelizmente, também tá muito entranhado, né? E em algumas situações muito naturalizado também. E a gente também tem que tomar muito cuidado com isso. Mas o que é que eu posso fazer? Poxa, eu posso pedir orientação, né? Eu posso pedir auxílio, eu posso ler alguma coisa, eu posso pesquisar. A internet está aí, né? Não é só para jogar. Nem só ver videozinhos de gente dançando e apontando no Instagram. Não é só para o TikTok, não é? É para um monte de coisa, não é só para ver quem foi cancelado hoje. É para informação mesmo, então dá para buscar. Tem muito material de muita qualidade na internet em relação a isso, como orientar realmente os filhos, como realizar uma educação de qualidade. E o que eu deixo, né, vamos dizer, como palavra final, vamos dizer assim, seria de os pais estarem realmente atentos aos filhos. Eu fiz uma lista aqui de sinais, né, de abuso, né? Eu sei que a gente também não tem tempo para isso, mas existem vários sinais que as crianças apresentam, né? Eu tive uma paciente em um momento dessa trajetória aí de clínica que ela é extremamente magoada com os pais porque eles não observaram o momento que o abuso começou. E ela consegue delimitar exatamente o momento do abuso. Por quê? Foi quando ela parou de sorrir para as fotos. Ela parou. E ela era sempre muito sorridente. Então ela se perguntava, né? Como é que os pais não viram aquilo? Que ela parou de sorrir. Então assim, a criança está com ansiedade excessiva, a criança não faz mais xixi na cama, mas de repente ela voltou a fazer, a criança apresentou algum tipo de sangramento, algum tipo de doença sexualmente transmissível, a criança começou a ter um sono muito perturbado, sabe? Começou a ter pesadelos, começou a conversar durante o sono, né? Começou a gritar, ela agora não consegue mais dormir sozinha. Existe realmente uma série de sinais. Ela começou a comer compulsivamente, ou então ela parou de comer, ela não consegue mais se alimentar. Então, assim, é lógico que algumas dessas coisas que eu estou dizendo aqui se encaixa em outras situações também. Mas independente de qual situação é essa, o quanto que eu sou próxima do meu filho para conseguir observar que o comportamento dele mudou e que algo pode estar acontecendo de errado ali e que é minha responsabilidade protegê-lo. É minha responsabilidade moral e a minha responsabilidade legal é a de protegê-lo. Então, o quanto que eu sou realmente próxima, o quanto eu conheço,
o meu filho, né? E não é só saber que tipo de brinquedo que ele gosta, não é só saber a cor que ele gosta, não é só saber o prato preferido dele, né? Ou o hambúrguer que ele gosta de comer lá no McDonald's. Ou qual joguinho que ele tá mais Ou qual joguinho viciado. que ele tá viciado, que já é outro problema também, né? Aí já é outro vídeo, outro assunto. Mas quem é ele? Sabe? Quem é aquele indivíduo? Ah, mas meu filho só tem 3 anos, mas ele é um indivíduo. Então quem ele é? Você conhece o suficiente? Você está próximo o suficiente? O seu filho tem em você um apoio? Você é um lugar de segurança para o seu filho recorrer ou não? Então é forte de alguma forma, né? Pode ser angustiante também, mas em muitas situações é tão simples. Ah, poxa, mas eu não fui criado assim. Se resolva. E aqui eu vou falar se resolva, porque eu estou mais preocupada neste momento com a criança, né? Então se resolva, vai buscar ajuda, né? Vai buscar orientação, para poder você ser um pai melhor. Porque eu sei que você não quer ser um pai ruim, não quer ser uma mãe ruim. Você teve problemas, você teve dificuldades, ou está tendo dificuldades, e ninguém está isento disso, né? Só que eu tenho filhos. O que eu faço com eles agora? Eu não posso largar na casa da avó. Né? Não posso deixá-los crescer como plantas. Até as plantas precisam de cuidado, precisam ser vistas, né? Imagine a criança. Então, veja o seu filho, se veja. E veja aquela criança que está sob seus cuidados também. Exatamente. E a Eliane falou que na internet tem muita coisa para a gente poder conhecer sobre isso, né? Nas nossas próprias lives que nós fizemos, e estão disponíveis tanto no Instagram da Studio quanto no YouTube também. Mas tem um site específico chamado façabonito.org, se eu não estou enganado é .org ou .org.br, mas enfim, vai no Google, procura Faça Bonito que você vai encontrar o site. Tem muito material de todas as campanhas que foram realizadas nos últimos anos, e todo ano eles lançam um texto base explicando essas questões da violência sexual contra crianças e adolescentes e a exploração sexual também. Então, acompanhe situações como essa, ao invés de ficar vendo videozinhos de gente dançando na internet, que são conteúdos mais úteis para você ajudar o seu filho, a sua filha, a se desenvolver de forma mais integrada como ser humano. E, como palavra final, né, continue acompanhando a Studio nos canais, no Facebook, no Instagram, no Twitter, LinkedIn e mais uma tantada de coisa. Vai no nosso site, studio.com, que tem um monte de conteúdo disponível para vocês lá, e no nosso canal do YouTube, e enfim, todas as redes sociais possíveis que existem, nós estamos aí presentes, porque o nosso objetivo é ajudar na discussão de alguns temas que precisamos discutir para o nosso desenvolvimento. Nos vemos no próximo tema do mês e até lá!